Olá, muito boa noite. Estamos começando aqui pela TVC, sobre os canais 2 da Via Cabo e 14 da NET. Novamente, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje, nosso programa ao vivo, dia 25 de abril de 2014, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. O nosso programa que vai ao ar aqui pela TVC, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, cujo programa, para aqueles que não puderam assistir ao vivo ou que quiserem assistir novamente, reproduzir o programa, sempre encontra o nosso programa aqui da TVC também através das mídias eletrônicas do SIMP, que já se encontram aqui no rodapé do seu televisor. Então, você acessando a página do SIMP, a nossa página eletrônica, através do www.simpelotas.com.br, você, além de encontrar informações, matérias feitas praticamente quase que todos os dias, produzimos informes, matérias e outros elementos importantes para a categoria dos municipários, você também, ao acessá-lo, no canto superior esquerdo do site, sempre encontra ali de forma visível o último vídeo, ou seja, a gravação do último programa ao vivo que foi ao ar aqui pela TVC. Então, este programa que você está vendo hoje aqui pela TVC ao vivo, ele estará disponível para você visualizá-lo a partir já de terça-feira. Então, a partir de terça-feira da semana que vem, este programa que você está assistindo ao vivo já estará disponível para visualizá-lo não só pelo site, como também pelo nosso canal de vídeos no YouTube, que está aqui também, né, youtube.com/simpelotas, é o canal de vídeos do SIMP. Lá você encontra os vídeos produzidos pela entidade, seja os programas de TV, seja vídeos de assembleias, mobilizações, paralisações. Então lá é o nosso acervo de vídeos, e também você encontrará todos os programas de vídeo ao longo dos últimos anos. Lembrando também que as matérias e informes produzidos por nós, antes de encaminharmos para a imprensa em geral, nós enviamos tais matérias e informes primeiramente para o nosso cadastro de e-mails. Então, se você não recebe na sua caixa de entrada e-mails enviados pelo SIMP, é sinal que você não tem o seu e-mail cadastrado conosco. Então, a gente pede por gentileza para que você envie um e-mail para simp@simpelotas.com.br e que neste seu e-mail você nos peça para cadastrá-lo, e com certeza você receberá semanalmente, quase que diariamente, em primeira mão, as matérias e informes do SIMP. Também aqueles que têm Twitter e que desejam seguir os passos da entidade, twitter.com/simpelotas. E por fim, o nosso Facebook, onde também publicamos as nossas matérias e informes. Se você desejar compartilhar, curtir, publicar as matérias e informes, comentá-las, criticá-las, enfim, também pelo Facebook é um dos mais importantes instrumentos aí, porque atinge um grande número de pessoas, e ele é bastante capaz ali, ele tem uma capacidade incrível em tempo real de divulgar essas informações, cujo efeito estratosférico aí que ele abrange, as pessoas facilmente ali pelo celular, pelo notebook, pelo tablet, pelo computador, enfim, frequentemente estão conectados no Facebook. Então você lança a matéria ou informe, mesmo que seja uma coisa urgente, ou próxima de algo que irá acontecer, é uma ferramenta bastante importante. Então, estão aí todos os contatos do SIMP, e aqui no nosso programa de TV, para você participar ao vivo até às 20 horas, isto se dá através do envio de mensagens de texto. Então, você que sempre nos ajuda aqui na construção desse programa, a sua participação se dá através do envio de mensagens de texto. Através do número 9122-8820, 9122-8820, este número está disponível para você enviar a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, que com certeza eu estarei lendo e respondendo. Se possível, depender essa resposta de algo mais técnico, enfim, com certeza, no próximo programa a gente traz de forma ao vivo as respostas, E também isso acontece quando a gente recebe, graças a Deus, nosso programa tem bastante audiência, quando nós recebemos aqui nesse tempo curto de 1 hora, das 19 às 20,
inúmeras mensagens de texto, aquelas que não foram possíveis de terem sido lidas, nós sempre as lemos no próximo programa. Do programa passado, ficaram apenas 2 mensagens de texto. E como de praxe, vou lê-las agora aqui no início do programa. Uma é um comentário e a outra, na verdade, é um questionamento. E a que chegou primeiramente, né, para mim, lá no final do programa passado, a gente fez o programa ao vivo, no feriado de sexta-feira passada, do dia 18 de abril, o meu grande amigo e colega lá de trabalho, Fábio Cavalheiro, o Fábio que é agente de trânsito, né, tá sempre na audiência do programa. Fábio, um grande abraço para ti, para tua família, né, obrigado aí pela tua audiência. O Fábio aí que é um excelente profissional, né, sempre atento, né, às mudanças não só da área que ele compete, por ser agente de trânsito, mas também da área do direito, até porque é estudante também da área, né, Fábio? Então, um grande abraço para ti, obrigado pela audiência. E, Fábio, vou responder aqui o teu questionamento. A mensagem do Fábio é o seguinte: é certo o SESMIT solicitar relatório de acompanhamento familiar, ou seja, é certo o Serviço de Saúde e Medicina do Trabalho solicitar relatório de acompanhamento familiar? Essa é a mensagem do meu querido amigo Fábio, agente de trânsito. Bom, Fábio, se o teu questionamento se referir a licença por motivo de doença em pessoa da família, ou seja, se o servidor estatutário, porque seletista não tem esta prerrogativa, o servidor estatutário que tem direito à licença por motivo de doença de familiar, para você acompanhar aquele familiar que está doente, é necessário, é imprescindível a tua presença para com este, o artigo 63, o artigo 63 do Estatuto do Servidor, da Lei Municipal 3008 do ano de 86, ela estabelece os requisitos do gozo de tal licença, né, onde o funcionário ele poderá obter licença por motivo de doença em pessoa da sua família, né, cujo nome conste do seu assentamento individual, ou seja, conste como de fato, né, pessoa dependente, próxima à sua, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal a esta pessoa enferma, e que não possa ser ainda essa assistência que tu vais dar a essa pessoa enferma não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do teu cargo, no caso agente de trânsito. Aí o que acontece? Para isso ocorrer, primeiro deverá ser provada a doença mediante uma inspeção médica. Aí esta licença que trata o artigo 63, ela será concedida normalmente para o servidor com o vencimento integral. Ele está afastado e vai receber o vencimento integral, mas isso somente até os 2 primeiros meses. Se for necessário, após os 2 primeiros meses, o servidor acompanhar esse familiar enfermo, aí começará a haver uma redução, um desconto nos vencimentos. Então, se for de 2 a 6 meses esse afastamento, o desconto é de 30%. Se for de 6 meses a 1 ano, esse desconto é de 50%. Os vencimentos caem pela metade. E se a licença for de 12 até 24 meses, ou seja, de 1 ano até 2, aí não tem mais vencimento, fica sem salário. E esta licença não pode ultrapassar a 2 anos. Aí tu vais me dizer, tá, mas o que tem que a ver a tua pergunta com a minha resposta? Tem tudo a ver. Por quê? Se o SESMIT solicita o relatório de acompanhamento familiar, se esse acompanhamento familiar que tu te referes na pergunta, que tu não explicasses mais, mas se a tua pergunta se refere a licença por motivo de doença em pessoa da família, com certeza o SESMIT, tem toda a prerrogativa, tem todo o direito legal de cobrar o acompanhamento através de um relatório familiar. Por quê? Porque ele precisa saber
de fato, durante esse período de afastamento, se de fato aquela pessoa ainda se encontra enferma, se de fato o servidor licenciado continua, né, prestando aquele auxílio, aquela assistência àquele enfermo, ou seja, se continua sendo indispensável tal acompanhamento, né, porque às vezes pode ocorrer algum tipo de fraude, né, alguma situação que de fato o familiar nem mais esteja doente ou algo do tipo, e é um dos trabalhos do SESMIT, sim, né, solicitar e acompanhar através desse relatório, né, esse relatório no caso de acompanhamento familiar. Espero ter te respondido, porque creio que o objetivo da tua pergunta seja esse, né, se o SESMIT pode cobrar o relatório de acompanhamento familiar, se tal relatório de acompanhamento familiar da tua pergunta se refere à licença do servidor para doença de familiar, ou seja, que seja indispensável, né, esse servidor para acompanhar esse familiar enfermo, aí com certeza o SESMIT tem todo o direito de cobrar. Ok, Fábio? Espero ter respondido tua resposta. Já recebi aqui a mensagem da minha querida Laura, sempre atenta, sempre presente no nosso programa. Laura, um grande beijo para ti. Tiago, quanto de aumento o prefeito vai dar? Laura, primeiro que o prefeito nem respondeu a pauta database. Tu sabes que a gente fez a Assembleia Geral da categoria lá na semana passada, na quarta-feira, onde aprovamos os 10 itens de pauta, e já no dia seguinte, quinta-feira, nós protocolamos esta pauta ao prefeito. Só que nesta quarta, Laura, nós recebemos uma resposta oficial do prefeito quanto aos encaminhamentos dessa pauta. E aí eu vou ter que te pedir para tu acompanhar o programa aqui até o final dele, né, justamente porque ele faz parte da pauta do programa. Então a tua pergunta, né, cuja resposta eu darei, já é tema de pauta. Eu vou exemplificar aqui e informar o que consta desse documento que o prefeito nos enviou nesta quarta-feira. Ok, Laura? Então fica acompanhando comigo aí que eu vou te responder, né, no sentido aí do que o prefeito nos encaminhou. A outra mensagem que eu recebi aqui no programa passado foi do Daltro Sodré. O Daltro, no programa passado, viu as imagens da nossa Assembleia, e nas imagens da Assembleia, em determinado momento, apareceu o nosso querido diretor e meu amigo Jorge Carlos Silveira da Silva, né, ali já ativo no microfone, falando ali na Assembleia Geral da categoria. Então, na mensagem do programa passado, o Daltro nos enviou dizendo: que alegria ver o nosso companheiro Jorge recuperado. Um grande abraço, Daltro. O Daltro que está sempre acompanhando o nosso programa de TV aqui ao vivo, e também quando nós do SIMP estamos dando entrevista nas rádios, que ao longo da semana a gente sempre tem uma agenda bem grande aí dos veículos de comunicação, o Daltro está sempre acompanhando, sempre na escuta, faz questão de registrar a sua audiência, né? Então o Daltro é um querido colega, amigo, outro lutador também de categoria. Então, Daltro, um grande abraço para ti, tenho certeza aí que tu estás nos assistindo. Bom, também, caso o nosso colega Fábio não esteja assistindo aqui a resposta, né, com certeza o nosso programa aqui, ele é disponibilizado a sua gravação na semana seguinte, através dessas nossas ferramentas eletrônicas que se encontram aqui no rodapé. Então, com certeza o Fábio vai poder acompanhar. O Wagner, quando tu tiver disponibilidade, eu não sei se há algum problema técnico, puder deixar o número da mensagem de texto, o número de envio para mensagens de texto, seria legal aí para o pessoal poder acompanhar, né, para poder enviar aí os seus questionamentos, sugestões, enfim. Bom, temos aqui para iniciar os trabalhos, pessoal, no que se refere à pauta, uma questão aqui bastante séria, e que vem aí afligindo mais uma categoria de servidores. Claro, a nossa categoria geral é de municipários, mas, digamos, um segmento específico da categoria, né? Já não obstante, a gente traz no nosso programa aqui semanalmente sempre denúncias do descaso para com os municipários, seja através das suas condições de trabalho, sejam estruturais, sejam as práticas
de assédio moral por chefia, direções, enfim. E, principalmente, o nosso trabalho não é só denunciar. A gente averigua a situação, registra através de filmagens e fotografias, encaminhamos o pedido de soluções a todos os órgãos responsáveis, seja o prefeito, a secretaria específica, Ministério Público, enfim, e sempre acompanhando e dando continuidade. Só que desta vez nós trazemos aqui à tona, né, a situação dos nossos colegas lá que trabalham no Centro POP. O Centro POP é o centro de referência especializado para a população em situação de rua. Centro POP, centro de referência especializado para a população em situação de rua. E quando estamos falando aqui o Centro POP, é aquele situado à Rua Gonçalves Chaves, número 813. Qual é o problema ali, pessoal? O SIMP, essa semana, reuniu-se com alguns colegas servidores lotados lá no Centro POP e já vinha há algum tempo recebendo vários relatos, inclusive nos narrando, na verdade, problemas com a segurança daqueles trabalhadores. E esses problemas aí de segurança referente aos usuários do respectivo local, principalmente ao ingressarem no Centro POP, pois muitas vezes os usuários acabam ingressando portando armas brancas, facas, canivetes, ou seja, não são armas de fogo, mas armas inclusive letais. E ingressam portando tais armas e acaba colocando em risco a integridade física destes trabalhadores. Diante de todos os relatos que foram feitos para nós lá do SIMP, nós no primeiro momento enviamos um documento hoje à secretária de Justiça Social e Segurança, dona Clésis Crochimori, lembrando que funções como educador social, assistente social, serviços gerais, oficial ou agente administrativo e cozinheira, que são os colegas lá, os cargos, as funções, né, ali lotadas no Centro POP, quaisquer destas funções, de educador social, assistente social, serviços gerais, cozinheira, oficial ou agente administrativo, não são de suas atribuições características para revistar usuários. Que fique bem claro, não compete a esses colegas fazerem qualquer tipo de revista nos usuários. No documento ainda que enviamos à secretária Clésis, nós solicitamos que a realização de revistas individuais a cada entrada de usuário seja feito por parte da equipe de segurança responsável, porque existia uma equipe de segurança responsável, e que estes, muito obrigado Wagner, o Wagner já colocou na tela aqui o número para você enviar as mensagens de texto, e que estes responsáveis pela segurança utilizem detector de metais, para que dessa forma seja garantida a segurança, tanto dos usuários, bem como dos trabalhadores. Então é a segurança até dos próprios outros usuários que não entram armados. O SIMP também requereu o envio do histórico de revistas e busca de apreensão de armas e instrumentos perigosos que foram feitos pela Guarda Municipal no período de 2011 a 2014. Por que estamos pedindo isso? Porque durante todo esse período, 2011, 2012, 2013, 2014, durante esses 4 anos, cujo serviço foi realizado pela Guarda Municipal, nós temos informações que foi grande e grave nesse relatório, nesse histórico de revistas e busca, o quanto foi apreendido de armas e instrumentos perigosos por parte de alguns, não vou generalizar, por parte de alguns usuários. Então, é inadmissível que nós obtivemos informações que já fora orientado em situações anteriores
por parte da secretária Clésis, que poderia sim esses servidores poderem realizar as funções ou as atribuições características de revista, de identificação, se porta ou não porta algo perigoso. Não compete, não é das atribuições das colegas lá lotadas, nem da assistente social, nem da auxiliar de serviços gerais, nem do oficial ou do agente administrativo, nem da cozinheira, nem do educador social, na verdade de ninguém, a não ser por equipe de segurança responsável ou a própria guarda municipal, se for novamente designada para lá. Então, é inadmissível ainda que se tenha tais problemas ali de insegurança. Os servidores possuem diversos boletins de ocorrência por agressões, por ameaças de morte, por agressões físicas, verbais, ameaças de morte, inclusive de trabalhadores que já haviam saído da própria casa, do próprio centro POP ali da Gonçalves Chaves, e em deslocamento para a sua casa ou para algum lugar, de usuário ameaçá-lo de morte, ele e a sua família. Então é inadmissível que os colegas lá lotados não tenham esse amparo, não só por parte da secretaria, bem como por parte do prefeito. O prefeito sabe do problema. O prefeito sabe da gravidade do que é colocar em risco ali a segurança, não só dos outros demais usuários, mas também dos trabalhadores. E a própria vizinhança ali, né, os moradores, já que se trata de uma zona central, Gonçalves Chaves 813, fica ali entre Major Cícero, Senador Mendonça, aquela área ali, entre Cassiano e Major Cícero, por ali, é uma zona central, mas mesmo sendo central, muitos vizinhos já reclamaram do barulho ocasionado pelos usuários, por brigas constantes entre eles na calçada, enfim, é um problema lamentável, mais um dos descasos da prefeitura para com esses servidores. Então, já não obstante aí as questões salariais, pior do que ganhar menos do que salário mínimo para fazer essas funções é ainda ter a sua vida colocada em risco, né? Então, quando a gente entregou aquele documento denominado Plataforma dos Municipários para o prefeito Eduardo Leite, quando ele visitou o SIMP no ano passado, em 7 de janeiro, que ali dizia as especificidades de cada segmento, um deles era bem claro: é necessário no município de Pelotas também, né, como uma parte aí, digamos, pode-se dizer indenizatória, é necessário uma lei municipal regulamentando, criando o pagamento do adicional de risco de vida para todas aquelas funções cujas atribuições, ou seja, aquelas inerentes ao cargo, coloquem permanentemente a vida, a integridade física dos servidores. É inadmissível que, além de ganhar mal, além de não ter segurança para executar as suas atividades, né, é flagrante o risco que está sendo colocado ali da vida destes trabalhadores para poderem tentar exercer suas atividades, né? Então, esperamos aí que com o envio do documento tenhamos aí em breve uma reunião, seja com o prefeito, seja inclusive com a própria secretária, enfim, com as pessoas responsáveis pela Secretaria de Justiça Social. Eu recebi uma outra mensagem aqui da Laura, mas eu li a tua mensagem, Laura, não sei se foi um problema aqui da operadora, quanto à tua pergunta, quanto o prefeito vai dar de aumento. Eu vou responder aqui até o final do programa a resposta que ele nos deu oficialmente, que chegou no SIMP quarta-feira. E chegou mais outra aqui da Laura, é a terceira. Eu acho que de repente, várias vezes tu tentaste aí, Laura, e aí chegou, mas tenho certeza que tu estás acompanhando o programa e fica comigo aí que eu vou te responder em breve. Faz parte aqui da nossa pauta. Ok, pessoal? Então, está aí o encaminhamento dado pelo SIMP. Vamos ver se consigamos resolver este problema junto à Prefeitura ou à própria Secretaria de Justiça Social e Segurança. Bom, vocês se recordam que no programa passado, para aqueles que assistiram,
que comentei aqui dos descasos aí também com a educação em Pelotas, escolas de educação infantil, e várias vezes citei, seja os problemas na Albina Pérez, na Paulo Freire, na Darcy Ribeiro, e a escola Darcy Ribeiro recebeu aí a determinação por parte da SMED, da Secretaria de Educação, que aí passe a atender, enquanto há várias salas interditadas e banheiros e outros espaços, restaram 3 salas de aula. Então a SMED quer que a escola abra e atenda os alunos em apenas 3 salas de aula. E, para poder atender toda a demanda, intercalado em turnos. Ou seja, embora a nossa educação infantil de Pelotas é de turno integral, vai de manhã até o final da tarde, o aluno chega pela manhã, passa o dia inteiro na escola, a determinação da SMED é que, como tem 3 salas que não foram interditadas pelo Corpo de Bombeiros, que estas salas estejam disponíveis para receber os alunos, mas os alunos vão passar apenas um turno, né? Ou só pela manhã ou só pela tarde na escola. E parece aí que estão verificando, tentando viabilizar um outro prédio, seja cedido ou seja alugado, para que se possa transferir essas crianças, porque tão cedo, né, não serão feitas aí, concluídas as obras e melhorias que devam ser realizadas na Escola de Educação Infantil Darcy Ribeiro. E o que já nos preocupa é que tem que também ser bem verificado esse local, o futuro local a ser cedido ou alugado, locado, para tal fim. Se vai ter as condições também de segurança, se terão extintores de incêndio não vencidos, se terão saídas de emergência, se terão ainda o parque recreativo para as crianças brincarem, porque não adianta abrir a escola durante um turno, sendo que o parque recreativo lá está comprometido. O SIMP já enviou o DVD com fotos e imagens, tanto para o prefeito, quanto para a Secretaria de Educação e para o Ministério Público. Até agora não obtivemos retorno da denúncia, porque está colocando em risco aquelas crianças do educandário. Nós mostramos aqui alguns programas atrás, se não me engano 3 ou 4 programas atrás, imagens da Escola Darcy Ribeiro, onde mostra que os brinquedos de madeira, que são feitas com escoras de madeira, as escoras estão totalmente podres e rachadas. A gente mostrou aqui. Algumas já caindo, a costaneira, parece uma casca de uma árvore, que lá a costaneira foi utilizada como um telhado de uma casinha, que é utilizada como brinquedo, e que apresenta pontas cortantes e que, com o decorrer do tempo, estão caindo as tábuas. Então, ainda continua o descaso da SMED se liberar, nesse sentido, as crianças para brincarem. Até porque, se chamarem as crianças, né, se receberem as mesmas para ficar apenas durante um turno, se é para ficar apenas dentro da sala de aula, não vão poder ter nenhuma recreação externa, e ainda dando transtorno para os pais terem que levar os seus filhos pela manhã e depois terem que buscá-los ainda no final da manhã, né, é bastante complicado. E aí, quando eu falo aqui de escolas, uma coisa que também me chamou bastante atenção foi uma das declarações até da vice-prefeita, Paula Mascarenhas, no programa Tupãssi Repórter, da Rádio Tupãssi. Eu dei uma entrevista em nome do SIMP, lá na Tupãssi, na quarta-feira pela manhã. A vice-prefeita teve 1 hora ali, ela falou durante 1 hora, lá na Rádio Tupãssi. Depois ela se ausentou do estúdio, aí o Conceição Monsan, que é o responsável pelo programa, né, chamou o SIMP teve 15 minutos, não estou reclamando do período que a vice-prefeita teve de 1 hora e nós só tivemos de 15, até porque a Rádio Tupãssi sempre abriu as portas ao SIMP, diversas vezes vamos lá, a gente é imensamente agradecido à Rádio Tupãssi. Eu só estou fazendo um comparativo. A vice-prefeita falou durante 1 hora,
e o Simp durante 15 minutos. E mesmo assim, depois das declarações que nós demos, que são públicas, notórias, comprovadas, né, a assessoria lá da prefeitura ainda ligou para a rádio ali em tempo real querendo pedir direito de resposta, sendo que tiveram 1 hora ali naquele momento para responder. Para as informações, alegações que o Simp havia dado naquele momento, no quesito educação. Agora, a vice-prefeita, uma das exclamações dela que me chamou a atenção foi que ela não sabia de onde tinha surgido a nomenclatura, a denominação escolas de lata. Naquelas instalações das unidades modulares, em várias escolas aqui nossa de Pelotas. Porque elas não são de lata, elas não são containers, segundo ela, e ela ainda também disse que chegam no bom sentido, que chegam a ter até professores brigando, discutindo para dar aula nas unidades modulares denominadas containers. A imagem que a prefeitura passa nas suas declarações é que parece que que estão construindo, vão construir 9 novas escolas de educação infantil, além de o restauro de várias outras. Mas a questão é o seguinte: parece cujas declarações do executivo é que está tudo bem, para a educação, que a montagem das unidades modulares já ocorreu perfeitamente, que ocorreu com atraso, alunos vão ter que recuperar esses dias de atraso mais ao longo aí do final do ano, como se aquilo fosse uma situação totalmente correta. Por mais ecologicamente haja conceitos de sustentabilidade, existem casas construídas com contêineres, enfim, não é o que está planejado para a educação. Não está previsto nem Plano Nacional de Educação, nem apontado pelo MEC, nem apontado por lugar nenhum na área da educação que seria benéfico para o bom desenvolvimento dos alunos, das condições estruturais, fazer unidades modulares. Porque se são tão fáceis de construir, ou são mais baratas, mais fácil de mantê-las, bom, então se faria então em todas as escolas do município, todas seriam através com essas unidades modulares. E a gente sabe que não são referência, não é conceito para isso. E também parece que o piso dos professores é pago. Quando a prefeitura fala, parece que os servidores da educação, como serventes, merendeiras, monitores, oficiais administrativos, auxiliares de educação infantil, parece que todo mundo está ganhando bem. E todo esse pessoal ganha menos do que salário mínimo. São usadas as suas vantagens para poder chegar ao valor do salário mínimo. Aí, além das condições estruturais que a gente semanalmente vai passando nos setores e registra que tem péssimas condições de trabalho, diversas escolas, e mesmo que se diga, muitas coisas vieram de governos anteriores, por não realização disso e daquilo. Com certeza, muitas coisas sim. Mas mesmo que esse governo esteja há pouco mais de 1 ano e alguns meses, tem problemas que são desse. Não ter material de limpeza na escola, não ter alimentos na escola, como a escola Zola Amaro, que teve a manifestação lá dos pais na segunda-feira, porque a escola não tinha alimento para dar para os alunos. A não manutenção dos brinquedos, de outros equipamentos das escolas. Escolas aí tendo que arrecadar tintas, tendo que as professoras, auxiliares, funcionários, botar a mão literalmente no rolo e pintarem as salas de aula, porque a SMED não faz isso. Escolas aí que várias crianças no berçário, no maternal, tendo apenas uma cuba de plástico doada pela comunidade, com condições mínimas ali para poder dar banho, lavar as crianças. Isso não tem nada a ver de gestão passada. Vários desses problemas pequenos. Escolas aí que estavam utilizando esponja para lavar a louça por mais de 3 meses. Extintores vencidos desde 2010. Era das gestões anteriores, com certeza. Chegou nessa, passou 1 ano e tanto, não se deram conta que os extintores estavam vencidos. Não, se deram conta, porque teve declarações do executivo, inclusive na mídia, dentro de 1 semana estaremos trocando tais extintores, que era o caso lá da Darcy. Passou quase 1 mês, a escola teve princípio de incêndio, teve equipamentos queimados, e os extintores eram os mesmos vencidos. E aí a resposta da declaração de um membro do executivo era de que a informação que ele tinha recebido era de que haviam sido trocados tais extintores. Quer dizer, nem a comunicação funciona, né? Então, é lamentável quando ocorrem essas situações, principalmente parece que está tudo bem
Reconhecemos os problemas, mas parece que aqueles problemas são pequeninos, não tem tanto valor. Até porque a prefeitura não dá ênfase neles. Se desse, os resolveria. Temos 2 mensagens de texto aqui. Tiago, a valorização dos funcionários concluintes do curso pró-funcionário consta na pauta de negociação? Obrigado. É o final 7119. Bom, creio que o colega ou a colega não deva ter participado da Assembleia, que deliberou sobre a pauta, ou não encaminhou, ou não acompanhou, desde quinta-feira passada para cá, que divulgamos todos os itens da pauta, e que inclusive foram disponibilizados nos 2 jornais locais, Diário Popular e Diário da Manhã, com todos os 10 itens. Não estou fazendo uma crítica ao colega, de maneira alguma. Eu só estou deixando claro que a Assembleia ela foi quarta da semana passada. Na quinta-feira, todos os jornais locais de Pelotas colocaram os 10 itens da pauta, que foram aprovados. O SIMP, através das suas mídias. No nosso programa de sexta-feira passada, eu abordei todos os elementos da pauta. E, claro, vou ter o imenso prazer de responder para você aqui. Sim, o incentivo à qualificação do profissionário está na pauta, porque um dos itens da pauta é justamente a plataforma dos municipários. O que é a plataforma dos municipários? Foi aquele documento que nós entregamos para todos os candidatos a prefeito, quando candidatos, e depois para o prefeito eleito, Eduardo Leite, onde consta as demandas específicas de cada segmento. E um dos itens da plataforma ali era regulamentação em lei municipal do incentivo de qualificação aos servidores de escola formados através do programa pró-funcionário. Independentemente da plataforma, até antes mesmo de existir esse documento, cujo agora na pauta da Tabasa a gente pede, por parte do prefeito, as datas, o agendamento para tratarmos desses assuntos, ou seja, de encaminharmos sobre eles efetivamente. Antes mesmo disso, nós já havíamos protocolados junto ao ex-governo, no caso do ex-prefeito Fetter Júnior, desde aquela época de lá então, a regulamentação em lei. Basta o executivo criar uma lei estudando um percentual para a valorização destes profissionais da educação. O que a prefeitura até o momento não respondeu à plataforma, mas como a pauta database ela foi protocolada e consta sim um incentivo à qualificação dentro do item plataforma dos municipários, esperamos que agora, quando vier a resposta oficial do prefeito quanto aos itens, quando abordarmos efetivamente, quando iniciar as negociações, queremos sim, com certeza, debater e vamos cobrar do prefeito da discussão sobre a valorização dos servidores que se formarão através do programa pró-funcionário. Então, consta sim na nossa pauta de reivindicações. E vou estar lendo aqui também em seguidinha a resposta do prefeito, após nós termos protocolado a pauta da Tabase para ele, o prefeito nos enviou uma resposta oficial quarta-feira, falando sobre os encaminhamentos que estão sendo dados. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Acredito muito em você. Te assisto sempre. Não sou servidora, porém, gostaria de contribuir com o SIMP. É possível? Obrigado, boa sorte. Final 5983. Não é servidora e gostaria de contribuir com o SIMP. Olha, a contribuição, assim, que eu fico feliz que você já está dando é justamente aqui pela sua mensagem, né? Pela sua participação. Fico feliz por você assistir aqui o nosso programa, né? Desejo um beijo, um abraço, obrigado pela audiência, né? Claro que a contribuição financeira se dá, claro, única e exclusivamente através do sócio. Mas independentemente financeira, a gente está lá para recebê-la, ou recebê-lo, né, para conversarmos, para informarmos melhor do nosso trabalho, né, com certeza teremos o imenso prazer de receber você lá na nossa nova sede, que está linda. Olha, pessoal, estendo o convite para você, que é servidor, seja sócio ou não sócio, de visitar a nossa sede própria do SIMP, lá na rua Almirante Barroso, 1614, quase esquina Tiradentes. Todo mundo que está visitando está achando assim, muito excelente as instalações, né? Todas elas bem ventiladas, bem arejadas,
com espaços específicos, né, um gabinete odontológico totalmente moderno da nossa dentista lá, a sala específica para o atendimento com a clínica geral, uma sala específica para a nossa assessoria jurídica, uma sala específica da direção com sala para reuniões, 3 banheiros, salas de atendimento específico para quem nos visita, enfim, ficou uma excelente sede, bastante grande, inclusive com área aberta, né, para as pessoas lá ao fundo, né, e é um espaço próprio, conquistado por esta direção e pelos sócios que contribuem efetivamente para que a gente pudesse concretizar esse sonho. Repetimos, sede própria, não é alugada, está no nome jurídico dos sindicatos municipais de Pelotas, adquirida sem financiamentos, sem empréstimos, graças à contribuição do sócio e uma gestão séria. Então, para você que está nos assistindo, como contribuir? Nos visite lá que nós iremos conversar, ficaremos imensamente gratos de recebê-lo ou recebê-la. Vejamos aqui as outras mensagens. Tiago, do pró-funcionário, esta aqui já foi, a do pró-funcionário, temos várias outras mensagens. Vamos ler aqui as demais. Chegou mais uma aqui. Tiago, a você e o secretário estima para eles... Tiago, a você e o secretário estima para eles está tudo maravilhoso. Daltro Sodré. O Daltro está aí nos assistindo, hein? Claro, para eles lá da prefeitura e o secretário estima, está tudo maravilhoso. É verdade, o secretário estima, né, Daltro, que foi bastante criticado aí na imprensa, nas mídias eletrônicas, quanto às declarações que ele deu lá sobre o mercado público, ao vivo, no jornal de uma emissora local aí ao meio-dia. Mas é aquela história, né, Daltro? Acham que está bem e aquilo que não está dando certo, ou seja por incompetência, ou seja por qualquer outro adjetivo que queira utilizar, eles nunca admitem que aquilo ali faltou realmente gestão, faltou planejamento, faltou competência. Porque, olha, tu não teres um planejamento para conseguir adquirir para uma escola esponja de lavar louça utilizada há mais de 3 meses, a mesma, tu não teres cubas ali para dar banho nas crianças, tu não ter alimentos para dar para as crianças que ficam em escola de educação infantil, turno integral, né? Na verdade manhã e tarde, extintores vencidos, tu não tens nem a comunicação dos departamentos responsáveis, das pessoas envolvidas, fidedigna, ou seja, o próprio governo recebeu informação que já tinham trocado lá os extintores e não tinham trocado e a escola quase que pega fogo, né? Então, é inacreditável quando a gente ouve essas coisas. O item vale alimentação para aposentados continua na pauta. Obrigada, Maria. Maria, grande beijo. Claro, com certeza. Um dos itens da nossa pauta é o retorno do vale alimentação para todos aqueles servidores que têm 2 matrículas, porque quem tem 2 matrículas recebia 2 vezes o valor do vale, nada mais do que justo, porque ele contribui 2 vezes para a Previdência, para a saúde lá do FAM, o Fundo de Assistência Médica, para o Vale Transporte, enfim, ele é uma... Engraçado, né? Para a Prefeitura, o mesmo servidor, o Tiago aqui falando, o Tiago tem 2 matrículas. Eu sou 2 pessoas para a Prefeitura nos descontos. Mas para eu receber a vantagem, aí o seu Eduardo Leite, em fevereiro do ano passado, entendeu que eu era uma pessoa só, que eu tinha que ganhar um vale. E pior do que isso, a prefeitura, quando retirou o vale alimentação em fevereiro do ano passado, de todos aqueles colegas que tinham 2 matrículas, isso gerou uma economia mensal para a prefeitura de R$50 mil. Pegamos de fevereiro do ano passado até agora, que estamos em abril. Façam a conta rapidamente. A prefeitura já poupou, em cima da gente, R$500 mil, R$500 mil. Ora, não tem desculpa. Esse valor vai ter que se reverter agora, nessa database, nessa negociação salarial. Porque é um valor que a prefeitura criou e que não se tinha. E criou em cima da gente. Porque o prefeito Eduardo Leite quis entender dessa maneira. Não há nenhuma decisão judicial que proíba, que impeça de continuar concedendo o vale alimentação nas 2 matrículas. A própria legislação municipal não veda essa situação. Não veda.
Basta o prefeito querer pagar. Até porque se fosse ilegal, então o prefeito Fetter Júnior, o ex-prefeito Fetter Júnior, pagou ilegalmente todos esses anos. E eu não vi o prefeito Eduardo Leite falar do ex-prefeito Fetter Júnior que ele cometeu um ato irregular, ou denunciar, ou alertar o próprio Tribunal de Contas do Estado por ser um pagamento indevido, e isso onerou os cofres públicos. Não vi nenhum apontamento desse tipo. Por que será? É porque o partido do ex-prefeito Fetter Júnior fez a composição partidária com a aliança feita com os demais partidos dessa coligação vencedora do prefeito Eduardo Leite? Não sei. E, com certeza, a gente pediu para os aposentados também, né? Porque parece que os aposentados não precisam se alimentar. Porque se o Vale Alimentação ele é concedido a título de indenização, por que indenização? Ele não é salário, ele não é um valor que você recebe em espécie, mas é em caráter indenizatório porque parte daquilo que você tira do seu salário para com a alimentação, o Vale é nesse sentido. Então nós pedimos o vale dos atuais 130 para R$230. Primeiro, está orçado, foi aprovado no orçamento do município o ano passado. Então consta da lei orçamentária, foi aprovado a margem financeira para conceder tal valor. Então, Maria, com certeza consta da nossa pauta sim, né, a ampliação do Vale Alimentação para R$230 e que seja estendida aos aposentados. Por um simples argumento, porque a Prefeitura até agora poupou mais de meio milhão de reais em cima desse elemento que é o Vale Alimentação. O Tiago e a vice, Daltro. Tiago e a vice. Eu não entendi, Daltro, o que seria a vice? A vice-prefeita, creio eu, né? Nas declarações dela. Exatamente, Daltro. Ela e eles, no caso, o restante todo do executivo. Que mais aqui? Bom, 19h48. Temos aqui também outros elementos, enquanto a gente dá uma pausa aqui nas mensagens. Vou mostrar então, pessoal, as imagens da paralisação com os trabalhadores em educação ocorrida ontem, ali em frente à Prefeitura Municipal de Pelotas, na Praça Coronel Pedro Osório, onde ontem era uma paralisação nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, e haviam 2 atividades. A partir das 11 horas da manhã, nós oferecemos um almoço denominado Carreteiro do 100, 100 com a letra S, daqueles 100 Piso Nacional do Magistério, para aqueles 100 salário mínimo nacional, para aqueles 100 condições de trabalho. Então oferecemos um carreteiro gratuito para todos os presentes ali na Praça Coronel Pedro Osório. Inclusive a gente fez um carreteiro normal com uso de carne bovina normal e um outro carreteiro vegano que era sem a utilização de carne animal para aqueles servidores também adeptos, né, desse tipo de alimentação. Então estava bem variado, refrigerante para o pessoal, então estava bem legal ali, estava um dia bonito. E a partir das 14h30 nós começamos a confeccionar os cartazes, as faixas, todas elas foram confeccionadas na hora pelos colegas ali presentes e nós forramos a prefeitura. Por isso que o nome da atividade à tarde era A Educação Vai à Forra. Só que esse vai à forra era no sentido de forrar a Prefeitura de Pelotas, à frente da Prefeitura. Nós forramos com cartazes e faixas, informando para a comunidade que ali passava e para o prefeito, para os secretários, enfim, ali continha as mensagens onde verdadeiramente traduzem como é tratada a educação em Pelotas. Então, Wagner, coloca por gentileza aí para nós o vídeo da paralisação dos trabalhadores em educação. Muito obrigado. Realizada ontem pela manhã. Então, nesse momento aí já havia ocorrido o almoço, né? E os colegas já estavam ali na confecção das faixas, cartazes, né? Cujo tema era livre, cada um podia escrever ali a sua mensagem, fazer o seu desenho, né? E todos os colegas ali colaboraram conosco, né? Entre si,
né, na confecção destas faixas, desses cartazes. Né? Então não temos carro, não temos teto, não tem o piso, né? Escolas de educação infantil sucateadas, escolas pedindo socorro, ali ó, vale alimentação para aposentados, né? A Falcone, empresa contratada para melhorar a educação em Pelotas, não nos representa. Agora, o mais incrível, sem as pessoas terem combinado entre si o que estavam escrevendo, desenhando nas faixas ali antes de serem afixadas à prefeitura, o que mais se repetia era assédio moral, não. Assédio moral, punição para aqueles que assediam moralmente. Assédio moral é crime. Por que isso vem se repetindo? Porque a gente vem constatando, o SIMP inclusive já constatou pessoalmente através da sua direção, olha, práticas de assédio moral, de atitudes agressivas, verbais, que faltam com respeito para com trabalhadores da educação. Eu particularmente presenciei numa das minhas idas a uma das escolas de Pelotas. E fizemos documento sim, enviando para a Secretaria de Educação, informando qual escola, quem envolvido e que se tome as providências cabíveis. Ali, ó, assédio moral é crime, municipários recebem complementação para chegar no mínimo, né? E aí, pessoal, vejam bem, os nossos queridos colegas do SANEP estavam paralisados também ontem, porque eles começaram a negociação salarial deles e, vejam bem, a autarquia ofereceu para eles de reajuste apenas 5,69%, ou seja, o índice da inflação do período, do INPC. Então vejamos aí o que nos espera. Se o SANEP, que é uma empresa pública, né, que tem uma autonomia financeira, foi oferecido apenas 5,69%, vamos ver o que o prefeito nos oferecerá. E aí a gente botou um contra-cheque enorme, explicando claramente que se somarmos ali o salário padrão, mais a complementação de piso, mais o complemento de lei municipal, um professor de 20 horas chega a uma base de cálculo de R$ 542. Bem diferente dos 848,50. Ou seja, enquanto hoje os professores têm as suas vantagens calculadas sobre 542, deveria ser sobre 848. E 848 é o que os professores recebem de salário líquido, somando todas as vantagens deles. Né? Então o prefeito Eduardo Leite trata o piso como teto e não como piso. E aí os colegas do SANEP, né, decidiram em assembleia anterior esse ato aí de paralisação e ontem saíram às ruas, na qual eu cumprimento, parabenizo a todos os colegas do SANEP, cerca de 80% dos colegas do SANEP paralisaram as atividades ontem e capitaneados aí, né, puxados aí o movimento, pela diretoria do Sinsapel, né, através dos nossos queridos colegas lá do Sinsapel, toda a direção, inclusive. E também, pessoal, nós fizemos aí um levantamento, o SIMP sempre faz um levantamento estatístico, ligando para todas as escolas, tentando obter informações se a escola paralisou parcialmente, integralmente, se deixou de atender, de prestar os serviços, e de todo o levantamento que nós fizemos, cerca de 80% das escolas municipais paralisaram as suas atividades. E que esse índice de adesão à paralisação dos trabalhadores da educação demonstra a indignação desses trabalhadores com o descaso, com o não cumprimento da lei do piso, com o não pagamento do mínimo nacional para os demais trabalhadores da educação. Então a atividade de ontem, ela cumpriu o seu papel, demonstrando efetivamente à comunidade pelotense a nossa revolta com essa realidade tão precária. Né? Então fica esse informe para você que está nos assistindo, né? Cerca de 80% sim das escolas não abriram ontem na paralisação. Então a adesão foi bem grande sim da paralisação, independente do número de pessoas que foram até o ato ali na praça, a paralisação por si só foi não desenvolver as atividades, porque já está difícil de conseguir desenvolver essas atividades
pois eu vivo relatando aqui, o SIMP vem relatando, nossa direção como um toda vem relatando nos mais diversos fóruns e mídias e entrevistas, né, esse descaso da Prefeitura para com os trabalhadores em educação e, consequentemente, também com todos os demais municipários, né, haja vista aí que se tratando de uma pauta database que atinge a todos, vários segmentos são atingidos por essa precariedade e por problemas estruturais. Bom, faltam 3 minutos para o término do nosso programa, vamos então ao que a Laura queria saber. Bom, o prefeito Eduardo Leite encaminhou um ofício ao SIMP nesta quarta-feira, em resposta ao nosso protocolo, ao documento enviado pelo SIMP, lá na quinta-feira passada, um dia após a nossa Assembleia Geral. Então, quando a Assembleia Geral aprovou os 10 elementos da pauta database, no dia seguinte o SIMP protocolou. E aí o prefeito Eduardo Leite respondeu quanto ao nosso protocolo da pauta database. No documento que nós recebemos, o prefeito informou, né, que a pauta encaminhada por nós já está sendo objeto de estudo por parte dos setores técnicos da prefeitura e que, na próxima semana, o prefeito espera já poder dispor de dados concretos que o ampare nas respostas a todos os 10 elementos contidos da nossa pauta, a fim de que as mesmas, né, essas respostas que o prefeito espera a semana que vem dos setores técnicos, a fim de que as mesmas, já sendo analisadas, já possam ser apresentadas a nós. Então, o prefeito sumariamente diz que já foi encaminhado para os setores técnicos para fazer os estudos, as viabilidades, os impactos financeiros e que ele espera que semana que vem, ele já obtendo tais respostas, ele efetivamente irá responder os 10 elementos da pauta database. Aí o que o SIMP lembra a você, querido colega municipário e municipária? O que fazemos tradicionalmente, anualmente. Tão logo chegue a resposta oficial do governo, com os 10 elementos de pauta, um a um, respondidos, imediatamente estaremos convocando a categoria. Claro que não vai dar tempo de visitarmos toda a nossa base para deixar cartaz, mas, óbvio, divulgaremos previamente nos jornais locais, nas nossas mídias eletrônicas, enfim, de todos os mecanismos que a gente dispõe, programa, tudo. Até porque na Assembleia Geral, que aprovou a pauta database, também foi aprovado o caráter de Assembleia Permanente. Ou seja, a qualquer momento, o SIMP poderá convocar a categoria. E esse qualquer momento eu não tenho agora, o SIMP não tem como lhe dar a data agora, até porque o prefeito ainda não respondeu os 10 itens. Então, recebidas essas respostas na nossa sede, estaremos convocando a categoria para avaliarmos os itens da pauta e serão feitas as deliberações. Ok, pessoal? Pois bem, chegamos ao fim de mais um programa de TV do SIMP, deste dia 25 de abril de 2014, no qual imensamente agradeço a gentileza de todos vocês que nos acompanharam. Eu tenho 2 novas mensagens aqui que eu não vou poder ler agora, mas assistam o nosso programa sexta-feira que vem, que vou lê-las e respondê-las ao vivo. De minha parte, em nome do SIMP, desejo-lhes um ótimo final de semana e prometemos retornar sexta-feira que vem. Um grande abraço e até lá!